Olá, estamos de volta com Câmara em Debate, o seu programa que mais discute, conversa, analisa a política aqui em Maceió, um programa que se aproxima de você. E hoje eu, Alexandre Lino, tenho o prazer de estar recebendo aqui o vereador que teve quase 8.000 votos. Faltou muito pouquinho neste segundo mandato que o vereador Cal Moreira está começando na Câmara de Maceió. Começando não, porque nós já estamos para mais do segundo semestre, mas nesse período a gente teve um segundo mandato do vereador, bastante teve um vereador que agora ocupa uma secretaria na mesa diretora, mas essa história da favela venceu, quem vai contar agora é o vereador Cal Moreira. Seja muito bem-vindo em mais uma edição do Câmara em Debate. Bom dia, meu amigo Lino. Primeiramente, quero agradecer a Deus e a você pelo convite. Deus está aqui, nesse programa maravilhoso, Câmara em Debate. Já vi alguns editais de alguns amigos meus que foram entrevistados aqui, alguns colegas. E para mim é um prazer passar para as pessoas conhecer quem é Cal Moreira. Cal Moreira é um cara que se criou numa comunidade muito carente aqui em Maceió, num bairro do Feitosa, mas sempre com muita vontade de vencer na vida, meus sonhos a realizar. E desde cedo, Lino, comecei a trabalhar e, graças a Deus, venci na vida através do meu trabalho. Pois é, trabalho esse que também tem uma história passando ali por Palmeira dos Índios, né? Conta pra gente. Essa história. Eu sou filho natural de Palmeira dos Índios, nasci lá no povoado lá chamado Serra da Boa Vista. E meu pai, a gente junto com minha família, vivia na agricultura, né? Plantava o feijão, milho, criava uma galinha, um porco, e dava para a gente viver tranquilamente. Mas ele sempre teve vontade de trazer seus filhos, sua família, para morar em Maceió, até para poder dar uma estrutura melhor a seus filhos, a minha mãe, né, Dona Ana. Quero mandar um abraço à minha mãe, dizer que eu amo muito minha mãe. Foi uma guerreira, criou 4 filhos. Então, meu pai recebeu um convite naquela época de uma construtora aqui em Maceió chamada Construtora Cipesa. E tinha um peleteiro lá que trazia esse pessoal que morava lá nesse sítio para vir trabalhar aqui em Maceió. O pessoal vinha na segunda-feira e voltava na sexta. Ele dormia naquela época na construtora mesmo, na firma, no prédio onde a construtora estava construindo. O canteiro de obras. Canteiro de obras, isso mesmo. Aí ficou um pouco cansado para ele. Ele pegou, alugou uma casa no bairro do Feitosa e trouxe a família para vir morar aqui. Minha mãe, os 4 filhos. Minha irmã mais velha, a Cleia, na época, tinha 14 anos. Eu com 12 anos e Luiz Carlos com 10 anos e minha irmã caçula Ana Carla com 8 anos. Aquela famosa escadinha, né? 14, 12, 10 e 8. Passa 2 anos ali de um pro outro. De um pro outro. Aí minha mãe me matriculou junto com meus irmãos num colégio na Piteguinha, chamado Colégio Sebastião da Hora. E a gente começou a estudar pela manhã. E depois de 6 meses que a gente estava morando aqui em Maceió, meu pai saiu para trabalhar um dia de segunda-feira e não voltou mais. Aí eu vi o negócio apertar e chamava a minha mãe direto para voltar para casa, para Palmeira dos Índios, porque minha família, a família da minha mãe não tinha riquezas, mas minha mãe era... Meus avós tiveram 12 filhos e não ia deixar a gente passar necessidade, né? O pouco ou muito a gente ia ter para comer. Mas naquela época, Lino, há mais de 30 anos atrás, para minha mãe, ela me relatava que era muito difícil, porque uma mulher sair com seu esposo do seu convívio de família ali, da sua cidade, e voltar sem seu marido, aí ela... Muito difícil, né, de enfrentar, né? Mas, no mesmo tempo, Lino, eu entendo que tudo aquilo ali foi o trabalhar de Deus. Porque o tempo da gente não é o tempo de Deus, né? Às vezes a gente quer hoje, mas Deus já tá programando o dia da manhã da gente, o após. Então, Deus já tinha esse projeto na minha vida lá atrás e eu não entenderia. Então, minha mãe passou a lavar roupa, naquela época tinha essa função. As mulheres pegavam muito lavado de roupa, passar, aquele pessoal que tinha um poder requisitivo melhor.
E começou a lavar, passar para 3, 4 pessoas, mas ainda era muito pouco para alimentar 5 bocas dentro de casa, que era ela mais 4 filhos. E assim, eu acordava vários dias, várias vezes, e via minha mãe chorando na beira do fogão, porque não tinha um pão para dar aos seus filhos. Eu acredito, hoje eu como pai, eu acredito que não tem dor maior de que uma mãe não ter uma alimentação para dar aos seus filhos. E quando eu saía para ir para o colégio com meus irmãos, sempre os traficantes me abordavam. Cal, sua mãe está passando necessidade, seus irmãos estão passando necessidade, leva aquilo ali para ganhar o dinheiro, vende aquilo ali para ganhar o dinheiro. Mas eu mesmo sendo uma criança com 12, 13 anos de idade, mas eu já tinha um compromisso muito grande, né? Porque meu pai, a gente não sabia onde estava. E via meus irmãos ali que dependia da minha mãe, e minha mãe fazia o trabalho dela, lavando e passando roupa, mas eu quem levava aquelas trouxas já passadinhas para entregar aos clientes, né? Então eu ficava com medo de acontecer alguma coisa comigo e minha família sofrer mais do que estava sofrendo naquele momento. Aí quando foi um dia, teve um cidadão que era cliente da minha mãe, morava na Jatiuca, e ele, 2 vezes na semana, ele levava roupa. A gente, como morava na grota, ele parava em cima de uma farmácia ali na Avenida Governador Lamia Filho, farmácia do Seu Vieira. Então ele parava o carro, aí eu pegava a trouxa de roupa dele, suja, descia, minha mãe lavava, passava, tal. E quando ele marcava o dia e o horário, naquela época ninguém tinha telefone, o telefone que a gente tinha para recado era nessa farmácia, farmácia do Vieira. Eu não ter conta de energia quando chegava era na farmácia do Vieira, a carta pelo correio era na farmácia do Vieira, então era o ponto de referência que a gente tinha do bairro. Aí quando foi um dia, aí esse cara 2, 3 vezes brincava comigo, um cara muito gente boa, Seu Aragão o nome dele. Aí ele pegou, e aí como é que tá? Aí eu fui relatei para ele que a gente tava passando um pouco de dificuldade, não sei o que, pá. Aí ele disse, rapaz, e você pensa em quê? Eu disse, rapaz, eu queria ver um jeito de eu ajudar minha mãe e meus irmãos. Aí ele disse, quer vender alguma coisa? Eu lhe ajudo. Eu disse, compre para mim umas caixas de housing, para me vender aqui no terminal rodoviário, Feitosa ali, próximo à rodoviária. Naquela época, o terminal rodoviário era muito movimentado, e ele foi comigo no Jacitinho, comprou 3 caixas de housing para mim, e eu iniciei minha vida como ambulante, vendendo housing nos coletivos. Naquela época, o transporte público era muito movimento, eu entrava no coletivo, topado, Lino. Ah, eu sei, conheço. Você conhece, né? Então eu entrava no coletivo e começava a vender aquele house ali. Chegava no final, poucas pessoas me compravam, mas quando eu chegava lá no fundão, eu dizia às pessoas que eu estava vendendo aquele house ali para ajudar minha mãe e meus irmãos que estavam passando necessidade. Aí as pessoas começavam a comprar aquele produto, às vezes não estavam nem precisando. Era para me ajudar. A solidariedade. E assim, eu sou muito grato a Deus, os anjos que Deus colocou na minha vida. Eu via ali as mulheres que iam para a faculdade, iam para o trabalho, comprava 3, 4, colocava dentro da bolsa. E dessa forma eu comecei a ajudar minha mãe, passei 5 anos fazendo isso, saí em alguns jornais na época, em algumas revistas, entendeu? E depois Deus me colocou outro anjo na minha vida. Tinha uma senhora que tinha uma lanchonete ali, que vendia alimentação fora da rodoviária ali, e ela disse, meu filho, todos os dias vem aqui que eu vou lhe dar o almoço. E começou a me dar o almoço, todos os dias me dava o almoço, essa senhora. Eu pegava quentinha, levava para casa, já dividia com meus irmãos ali, tal. Quando foi um certo dia, eu fui lá, já com 17 anos, aí ela disse, tinha um cidadão aqui que já veio aqui umas 3 vezes à sua procura. Aí eu disse, a senhora, ele falou o que? Ela disse, não, eu queria falar com você. Aí eu disse a ele que viesse tal hora, que é a hora que você vem pegar o almoço. Aí quando eu estava conversando com ela, o rapaz apareceu, aí disse que queria conversar comigo, aí eu me apresentei a ele. Ele disse que já tinha me visto eu vendendo nos coletivos, vendendo house, e tinha um produto aqui em Maceió, que eu ia ganhar dinheiro, tal. Eu disse, o que é? Ele disse, CD. Eu disse, CD? Nunca tinha visto CD na minha vida. Aí ele disse, CD genérico. O CD original aqui em Maceió é muito caro, é uma média de 700, 70, 80 reais. E esse CD que eu estou expandindo em algumas capitais, a gente vende por o valor de 5 reais.
um valor muito sensível, que cabe no bolso do consumidor, e tem o mesmo efeito do original, que custa R$70, R$80. Aqui em Maceió só tem 3 locais que vendem, que é na Rede Bom Preço na época. Era na Disc. Na Disc, na Americana, né? E eu disse, e aí como é que faz? Ele disse, é o seguinte, eu sou de Feira de Santana, aquela região, Feira de Santana, Vitória da Conquista, e eu já distribuo isso aqui em Aracaju, Salvador e Recife. E eu vi você vendendo nos coletivos, você se expressa muito bem, e eu queria iniciar com você aqui. Eu disse, como é que eu faço? Eu preciso de quantos CD para iniciar? Ele disse, você precisa de 2.000 CD por semana. Deixo com você 2.000 CD. Quando for na segunda de manhã, você liga para esse número a cobrar, a gente retorna. Você passa os CD que você vendeu, você deposita nessa conta aqui, na agência do Bradesco, e a gente manda pela empresa Itapemirim, você vai pegar no posto flash ali em Messias. Foi na minha casa, conheceu minha mãe, conheceu meus irmãos, e eu iniciei. Ele disse, agora aqui não dá para você vender aonde você vende aqui. Me deu um mapa onde eu iniciava. Você sai de casa às 9 da manhã, vai para a porta do Sermac, ali no Farol, fica até 12h30. Depois de 12h30 você desce a pé, desce a ladeira do Poço, faz bar do Roberto Ladrão, bar da Gil, pega o AP da Américo ali, Gelado Natural, pega Santo Eduardo, bar do Gordo, bar Confraria do Rei, Massagueirinha, pega a Avenida Ratiuca, faz galetes e assado, que hoje é o roteiro de vendedor. De vendedor. E o galetes e assado na época era um bar muito badalado, que hoje é o Nado, o dono do bodega, dono do Bodega do Sertão, um cara de bem, me ajudou muito. Então, assim, ele me deu um roteiro todo e disse feriado e domingo, Barra Nova, Massagueira, tal. Então, eu saí naquela época, eu saí ali da água pro vinho. Eu fiz uma clientela, onde eu chegava num restaurante desse, várias mesas, novidade, começava a me chamar, e eu comecei a vender 200 CD por dia. Então, cada CD eu ganhava R$2, então comecei a vender 200 CD todos os dias, eu comecei a ganhar R$400 todos os dias. Aí veio o impacto, né, na vida de um jovem de 17 anos, ganhando R$400 todos os dias, há mais de 30 anos isso aí atrás. Então comecei a juntar meu dinheiro, guardar meu dinheiro, e normalmente, como qualquer produto, quando inicia, tem um poder de venda muito grande, mas depois começou a vir essa concorrência. Outras pessoas começaram a vender, outras pessoas começaram a gravar, e a venda começou a diminuir, mas eu já tinha uma estrutura para mim entrar em outro comércio. Aí comecei a vender roupa, calçado. Deus me deu a oportunidade de botar uma base de gás no bairro do Feitosa. E por final, no Feitosa, Deus me deu a oportunidade de botar um mercadinho. Comecei pequenininho, mas comecei a crescer. Botei uma padaria dentro do mercadinho, 14 funcionários, comecei a fazer um faturamento bom. Consegui comprar meu primeiro imóvel, entendeu? Realizei um sonho, minha casa própria. Aí eu vi a necessidade de fazer algo para as pessoas naquela comunidade onde eu me criei. Por isso que quando as pessoas perguntam quem é Cal Moreira, eu sempre relato, Cal Moreira é um cara que se criou na comunidade, teve muita vontade de crescer na vida. Cal Moreira que venceu na vida através do seu trabalho, através do seu comércio. E hoje eu sou político para ajudar as pessoas, saio todos os dias da minha casa com a intenção de ajudar o próximo. Nós temos uma transição aí do vendedor, do menino da periferia, que ajudava a família, que se tornou uma grande liderança, e hoje, posso dizer com tranquilidade, é o vereador do Feitosa, do Jacintinho. Como foi que se deu tudo isso? Quando eu iniciei fazendo um social, Lino, por gratidão a Deus, não foi nada projetado para a política, mas a gente começa a ajudar as pessoas, começa a se destacar na comunidade, festa das crianças, dia das mães, um Natal solidário, ajudar um grupo através do esporte. Aí os políticos que estão em cima começam a procurar, né? E cheguei a levar até alguns políticos apoiar alguns políticos na minha região, onde tiveram bons resultados nas urnas. Mas depois que passa a eleição, o político, ele
sai dali da comunidade, né? Porque ele não mora na comunidade, então automaticamente ele sai da comunidade. E eu ficava com aquele compromisso, as demandas dos dia a dia. Só que eu não tinha acesso a resolver a questão políticas. Entendeu? Porque até uma cesta básica eu podia levar, fazer um dia das crianças, um dia das mães, um Natal solidário, mas uma demanda de infraestrutura, de iluminação, uma demanda da saúde, não tinha portas abertas. Então, quando foi 2019, onde o mundo estava passando uma das maiores dificuldades, que foi a pandemia, as pessoas perdendo familiares, o comércio fechou. Eu tinha, na época, 4 comércios e fiquei 2 abertos, 2 fechou. Fiquei com o mercado aberto e o gás, mas a loja de roupa e outra loja que eu tinha tive que fechar, e mantendo aqueles funcionários e ajudando as pessoas com fabricação de máscara para a gente distribuir máscara nas periferias, bairro do Reginaldo, Piabas, ali, Pau d'Arco, Grota do Estrondo, Vale, Moenda, entre outras comunidades, porque essa máscara descartável não tinha para vender. Então a gente comprava o tecido, ia até Caruaru, comprava os tecidos, comprava os elásticos e mandava confeccionar essas máscaras para distribuir para as pessoas. E eu já tinha recebido, desde 2016, convite de alguns partidos para ser candidato a vereador. Mas eu olhava para mim, conversava sempre com minha esposa, até hoje eu converso muito com minha família, e nessa conversa a gente chegava num dominador que não era minha área, não teve família políticas, não tinha pessoas que me orientavam para mim prosseguir, entendeu? Então, acabei desistindo em 2016, mas em 2019 recebi um novo convite, que foi na época Marcelo Palmeira, que era vice-prefeito, era secretário da assistência social na época, e me convidou a ser candidato a vereador pelo PSC. E eu cheguei em casa, falei com minha esposa, e eu via que muitas pessoas que moravam na região onde eu moro hoje precisavam da política pública. Então, mesmo não tendo experiência, mesmo não tendo pessoas para me orientar, mas eu sabia da minha capacidade, eu sabia do meu trabalho que eu já vinha fazendo, e as pessoas viam aquilo e sabiam que eu fazia aquele trabalho. Não tinha expectativas políticas, então aceitei o desafio. Muitas pessoas na época falavam que era só para mim servir de degrau, o chamado escada. O famoso escada, né? Fazer escada para outros, né? Que tem um poder requisitivo melhor. Mas mesmo assim eu fui para a rua, comecei com as pessoas, falei para as pessoas que a gente precisava ter um mandato de vereador para a gente continuar avançando no nosso trabalho, fortalecer o trabalho que a gente já fazia. Então, quando abriu as urnas, eu tive 4.111 votos. Ganhei a eleição, fui o terceiro do partido, fui eleito Marcelo Palmeira, o vereador Brivaldo e eu. Em geral, fiquei em 20º lugar. E graças a Deus, durante esses 4 anos, a gente avançamos muito, não só na minha região, que é ali... Expandimos, né? Como eu sempre gosto de falar para as pessoas, dependendo de onde o vereador mora, eu moro no Feitosa hoje, mas eu não sou vereador do Feitosa, eu sou vereador por Maceió. Quem paga nosso salário hoje como vereador é o povo. Então, onde tem demandas, onde a gente recebe uma solicitação, onde as pessoas nos procuram, a gente estamos sempre atentos para atender. Feitosa e Jacintinho tem um carinho especial. Tem um carinho especial, né? Mas tem outras áreas hoje. Tem outras áreas, a gente atende Pitanguinha, a gente atende Reginaldo, hoje a gente atende aqui alguns bairros da parte alta, a gente atende alguns bairros da parte baixa, entendeu? Muita presença, muito trabalho. Muito trabalho, Dentro desses primeiros 4 anos, é tanto que a gente teve de 4.111 para quase 8.000 votos, praticamente dobrou a votação. Dobrou a votação. Então é resultado de trabalho, de confiança, porque o eleitor, quando vai às urnas, ele vai crente que está votando porque tem um trabalho, tem a referência, ele confia. Então, o que foi que aconteceu nesses 4 anos? Quais os projetos que se destacaram, a sua presença particular, como foi realizar esse trabalho no primeiro mandato? O desafio da reeleição é muito grande, viu? É muito grande. Por quê?
Eu saí de uma região que nunca teve um representante. Bairro do Feitosa, eu sou o primeiro vereador eleito que o Feitosa fez. Alguns já se candidataram, mas não conseguiram o êxito. E eu fui o primeiro. Então eu já chego com uma carga muito grande. Eu chegava na casa das pessoas e falava, se for permissão de Deus e vocês me der a confiança, a gente vamos trabalhar aqui para trazer melhorias nessa situação. Então ganhei a eleição, então a demanda muito grande. E os colegas na casa falavam o quê? A reeleição é muito difícil. É mais fácil você ganhar a primeira do que você ganhar a segunda eleição. Por quê? Por exemplo, hoje a gente tem um espaço para a gente acomodar as pessoas. Vamos dizer que eu tive quase 8 mil votos. Faltou 36 votos para 8 mil votos. Vamos dizer que dentro desses 8 mil votos a gente consegue contemplar 200 a 300 pessoas. Então vai ficar 7.700 cobrando um compromisso a você. Mas o nosso trabalho é atender a comunidade em geral. Em que sentido? No Feitosa, a gente não tinha uma creche para mãe de família deixar seus filhos para poder trabalhar. Vamos entregar uma creche. O bairro do Feitosa era muito crítica nas grotas, falta de escadarias, passeio, corrimões, lâmpada de LED. Levemos todo esse serviço, essa demanda para o bairro do Feitosa. Jacintinho, da mesma forma. Piteguinha, da mesma forma. Grota do Estrondo, onde era uma grota abandonada, hoje estamos fazendo uma arena para entregar à comunidade da Grota do Estrondo. Então, esse dobro de voto que Cal Moreira teve, não foi nada mais, nada menos, o trabalho que a gente tivemos durante os 4 anos de mandato. Relação sua com os demais vereadores, com o presidente Chico Filho, como é que está sendo a experiência na mesa diretora? Muito boa. Minha relação com os vereadores, Lino, é excelente. São 27 vereadores na Câmara de Maceió. Cada um tem sua pauta, cada um tem sua ideologia. A minha ideologia é trabalhar pelo povo, dependendo de A, dependendo de B. Eu sempre relato o seguinte, o povo quer que chegue. Entendeu? O povo quer que chegue. Então, a minha missão é essa. Fazer chegar. Fazer chegar. Saio todos os dias de casa com a intenção de ajudar o próximo. Então, a relação muito boa, graças a Deus. A gente tem um respeito muito bom. Hoje faço parte da 4ª secretaria. Então, a relação é excelente, tanto com o presidente Chico Filho, com o primeiro secretário Galba Neto, com o segundo secretário Luciano Marinho, com o terceiro secretário Ciderlano Mendonça. Então, graças a Deus, a gente vai evoluindo muito. No primeiro mandato, a Câmara conseguiu um grande êxito, que foi a compra do prédio, onde a gente pagava aluguel. O presidente Galba, na época, comprou o prédio. E agora o presidente Chico, junto com a mesa, a gente estamos avançando. A casa está passando por uma reforma para atender melhor as pessoas que vai conhecer a Casa do Povo, para dar um suporte melhor ao servidor que trabalha na casa. Fizemos agora um concurso, foi feito na gestão passada, um concurso público, mas agora já chamamos metade, mais da metade, e está a previsão agora para chamar o restante. Muito bom saber. O senhor também faz parte da bancada do prefeito JHC. Como o senhor está avaliando a gestão do prefeito? Lino, eu sempre falo que Deus é muito bom na minha vida. E o prefeito JHC vem fazendo um excelente trabalho em Maceió. As urnas validaram aí, né? A votação que ele teve na última eleição. E todas as minhas pautas que deram do início do meu mandato, que a gente iniciou o mandato junto com o Jota, todas as minhas pautas que eu tinha referente às comunidades, o Brota na Grota, iluminação de LED, gigantinhos, transporte público, que no início do meu mandato de 2021 mandou um projeto de lei para o estudante ter o passe gratuitamente, 100%. Então, assim, sou parceiro do prefeito JHC, faço parte da bancada do JHC e, assim, vamos continuar junto nesse projeto
que o projeto é um só, pela nossa capital, Maceió, pelo nosso povo maceiense. E falando em projeto, tem um projeto seu que ganhou visibilidade de toda a cidade, teve até outdoor espalhado pela cidade em relação aos animais, aos pitbulls, aos cachorros. Os animais de grande porte. Os animais de grande porte. Explica pra gente esse projeto. Lino, nenhum projeto de lei que a gente protocola na casa, nenhum demanda minha, nem pessoal. Isso aí é demanda da população. Os números vêm crescendo de ataques de cães de grande porte, entendeu? As pessoas vinham me procurando para a gente protocolar esse projeto de lei, para garantir o direito das pessoas, passear numa praça, no espaço público, na rua onde você mora, com mais segurança. E trazendo a segurança até para o próprio animal, entendeu? Porque a gente tivemos casos aí, fora daqui de Alagoas, que quando o animal atacou, as pessoas tiveram até sacrificar o animal para o animal soltar a pessoa, entendeu? Então, agora o objetivo é fazer com que os animais estejam com focinheira. Com focinheira, para trazer segurança para as pessoas que estão transitando o dia a dia e para o próprio animal. Muito bom saber. Vereador, o senhor está aqui, está no Câmara em Debate, eu tenho que perguntar, 2026 está já chegando e um vereador que está com mandato ativo, crescendo, quase dobrando de voto entre uma eleição e outra, 2026 está no seu radar, tem algum interesse político, vai permanecer na Câmara, vai tentar um outro passo, a gente quer saber. A gente vem avançando, né, Lino, politicamente, né? A gente saindo de uma votação de 4.111 votos para quase 8.000 votos. E as pessoas vêm, cada dia que a gente vem avançando, as pessoas, várias pessoas já me fizeram essa pergunta e você está me fazendo essa pergunta aqui nessa entrevista. E o jogador, ele está sempre pronto para entrar em campo, para jogar. Ele só é visto se estiver jogando. Então, assim, eu tenho uma expectativa para 26, para deputado estadual. Venho conversando já com a turma que conversa comigo, que trabalha comigo. Só está faltando a gente sentar com o JHC para a gente alinhar isso aí, mas a expectativa é grande para 26. Então podemos ter uma novidade, a novidade aí para a gente... tem esse interesse de disputar interesse aí de disputar. De deputado estadual. Estadual. Interessante a gente saber, porque a gente tem conversado com os vereadores aqui no Câmara de Debate e é importante a gente ouvir esse interesse, até porque o vereador termina refletindo o que escuta nas ruas. Nas ruas, E assim, né, o trabalho hoje que a gente vem fazendo em Maceió é um trabalho muito intenso e vem refletindo em outros municípios, entendeu? Em outros municípios, né? E assim, principalmente na grande metropolitana, Marechal, Rio Lago, Satuba, Paripoeira. E na semana mesmo fui convidado para dar numa palestra referente ao Setembro Amarelo, em Marechal Deodoro. Chegando lá, as pessoas já me conheciam, já falando do meu trabalho, tal, parabenizando. E o trabalho do vereador hoje é restrito, porque hoje o meu trabalho ele é direcionado só para Maceió. Por exemplo, eu tenho um sonho de trabalhar para levar melhorias para a minha querida cidade de Palmeira dos Índios, onde minha mãe voltou a morar lá. Minha mãe mora em Palmeira dos Índios hoje, meus irmãos moram em Palmeira dos Índios hoje, minha família toda mora em Palmeira dos Índios. E eu tenho um sonho de trabalhar pela minha querida Palmeira dos Índios, como para outra cidade. Mas hoje, como vereador de Maceió, não consigo. Entendi. Deputado estadual, vou poder fazer esse trabalho que eu faço hoje em Maceió, nos 102 municípios, né? Bom saber. Não é? Vereador, nossa entrevista passou rápido, 15 do primeiro bloco com 15 do segundo, foi assim. Mas antes de terminar essa entrevista, deixa eu abrir aquela câmera ali, para você deixar uma mensagem para todo o povo de Maceió, para todo o povo de Alagoas. De Alagoas, né? Afinal de contas, o Câmara em Debate está na rede, está nas redes sociais da Câmara. Primeiro, Lino, quero agradecer pelo convite, dizer a você que eu vou estar sempre à disposição. E quero aqui, primeiramente, agradecer a Deus e agradecer às pessoas que acreditaram e acreditam no Cal Moreira. Através dessa entrevista, as pessoas vão passar a conhecer quem é Cal Moreira, uma pessoa que veio da periferia, conseguiu vencer sua vida através do trabalho, através do comércio. Sou apaixonado pelo comércio e hoje sou um vereador por Maceió, segundo mandato, e venho trabalhando para trazer o melhor
para vocês, maceioense. E qualquer coisa, pode contar sempre com seu amigo Cal Moreira. Favela venceu. Pois é, o Câmara em Debate conversou com o vereador Cal Moreira. Você continue nos acompanhando aqui no Câmara em Debate. Você pode nos assistir pelas nossas redes sociais, pelo YouTube da Câmara. Continue ligado com a gente. Até a próxima.